Nesse momento, nós vamos fazer uma pequena oração, pedir ao Senhor Jesus a direção desse culto, né, para que seja realizado aí, não em nosso nome, mas em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, estamos na Tua presença aqui, Senhor, no lar do Teu servo, irmão do Valino, em uma só fé, em um só propósito, Senhor Jesus, falando dos Teus feitos, Pai, das Tuas maravilhas, meu Pai. Unge a cada um de nós, meu Pai, a qual chegamos neste momento, Senhor, para levar as Tuas palavras, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, esse lar. Abençoa, Senhor, o Teu servo, a preparação do Teu servo, meu Pai, para que o Seu servo, Senhor Jesus, esteja bem instruído, Senhor Jesus, na sua vida, como nós também estamos, Senhor, nos preparando, Senhor Jesus, para esse grande dia, meu Pai. Ó, Senhor, nos conserta cada dia mais, né, meu Pai? Porque, Senhor Jesus, Teu servo está se preparando e nós temos que nos preparar também, Pai. Ó, Senhor, nos unge, Senhor, com Tuas mãos potentes e poderosas. Dá entendimento à sabedoria divina, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Ó, Senhor, os irmãos, Senhor Jesus, que estão, Senhor, saindo nesse momento, Senhor, nessa evangelização, nessa comunidade, Pai. Vai, Senhor, ao encontro de cada um, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, potente e poderosa. Abre, Senhor, a boca dos Teus servos, meu Pai, como o Senhor abriste a boca de Jeremias. Abre a boca dos Teus servos também nesse momento, Senhor, em cada lar, meu Pai. Para que o Teu toca, Senhor, em cada vida, ali, Senhor, que for bater a palma. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar a cada vida, que possa dar ouvido à Sua palavra, Senhor. Ó, Senhor, dirige, Senhor, nosso passo, dirige as nossas mãos, Senhor, dirige, Senhor, a nossa boca, Senhor Jesus, ao abrir para anunciar as boas novas, Senhor. Ó, Senhor, restaura, Senhor Jesus, nossa vida, dá entendimento, a sabedoria divina, Senhor, do alto céu. Consagra a nossa vida no dia de hoje, Pai. No dia chamado hoje, Pai. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E abençoa cada vida que hoje, Senhor, dispôs a vir aqui, Senhor Jesus, junto com o Teu servo, Senhor. Sim, meu A Pai, fazer a aleluia, Tua vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade nesse dia de hoje. E obrigado, Senhor, também, Senhor, de ter dormido e levantado e o Senhor ter nos sustentado até aqui, Pai. Sim, Pai. Ó, Jesus, obrigada, Senhor. Em nome do Rei da Glória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus. Ó, Pai amado, Deus querido, se Deus é por nós, Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Agindo Deus. Quem nos impedirá? Pai nosso que estais aos céus, Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. E seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, do mal. Pois é o reino, o poder, a glória, a luz da salvação eterna, desde hoje para todo sempre. Amém, Jesus, graças a Deus. Aleluia. Amém. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Deus forte. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir aqui na palavra do Senhor Jesus, né? O salmista, né? 5, a qual o Senhor Jesus nos instrui, né? Acerca ao levantar, né? Para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? No salmista 5, amém? Salmo decreto 5. Não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra. Poderoso é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra. Poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Todos os irmãos tomam uma Amém. palavra? Amém.
Aqui a minha Bíblia vai ser um pouquinho diferente, mas o significativo é o mesmo, amém? Amém. O título aqui diz assim, oração pedindo proteção. É o que nós estamos fazendo nesse momento, pedindo a proteção divina. Porque só o Senhor Jesus que nos protege, né? Oração pedindo proteção, músico principal sobre Menilote, Salmo de Davi. Amém? Amém. O primeiro diz assim, escuta, Senhor, a minha palavra. Considere meus lamentos, né? Olha, nós estamos pedindo nesse momento que o Senhor venha nos ouvir, né? Verdade. Palavra. E considere o meu lamento, nosso choro, as nossas dores, né? Que o Senhor venha nos ensinar, né? A prosseguir avante, né? Com nossos gemidos, com o nosso lamento. O Senhor Jesus é tão maravilhoso, né? Nós somos muitos queixadores, né? Nós queixamos. Nosso Senhor é misericordioso, né? O 2 diz assim, atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, né? Porque a ti orarei, né? Então, eu já falei tudo aqui na palavra do Senhor Jesus, que a gente, né? Nós somos muitos queixadores. O Senhor tem atendido a voz. Verdade. Ele tem atendido o nosso clamor, que você pede com sinceridade, o Senhor, Ele te ouve, né? O 3 diz assim, o Senhor de manhã ouvirá a minha voz. De manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. É o que nós estamos fazendo hoje. Glória a Deus. Né? Aleluia. Esperando no Senhor Jesus, nos apresentando na presença do Senhor Deus no dia eterno. chamado hoje. No 4 diz assim, porque tu és um Deus que se compaz na maldade. O mal não habitará junto de ti. Amém? Graças a Deus. Né? O 5 ainda diz assim, os insensatos não estarão diante dos teus olhos. Aborrece todos que praticam a iniquidade, né? O Senhor repreenderá todo esse mal, né? Porque muitas pessoas mal, né, irmãos? A gente sabe, o mundo é mal, as pessoas é mal, mas o Senhor repreenderá de perto de nós, né? Vai tirar esses mal de perto de nós, né? No 6 ele diz assim, destruirá os que falam mentira. O Senhor abominará os homens sanguinários e enganadores. No 7, mas eu, pela abundância da tua misericórdia, entrarei em tua casa. Em teu santo templo me prostrarei, cheio do teu temor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. O 8 ainda diz assim, guia-me, Senhor, em tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim, porque em tua boca eles não têm sinceridade. Em seu íntimo habita a maldade. E sua garganta é um sepulcro aberto, com sua língua falam lisonjas, né? Então, irmão, a gente vê, né? Como a maldade desse mundo, a maldade dos enganos, até no meio do povo de Deus, né? Quantos tem enganado? Ontem a palavra do Senhor falou, né? Através do servo de Deus, né? Para que a gente não venha dar ligança para o mundo, porque o mundo já é do maligno. E a palavra de Deus foi bem clara, né? Que a gente não esperasse nada desse mundo, porque a paz não vem. A paz não vai vir, irmão. Não tenta pensar ao contrário, que a paz não vai vir. E a gente que estiver orando, ora mais, porque a doença, muitos estão, ele está avisando, a doença ainda não chegou da forma que ele está falando, mas ela vem. Então se prepara, busca o Senhor Jesus, né? Eu falo para mim também, né? Eu tenho que buscar mais o Senhor Jesus, porque eu estou um pouco falha na presença do Senhor Jesus, até mesmo de ir na casa do Senhor por causa de vida do serviço. Mas isso a gente tem que esforçar. Porque o Senhor, Ele dá o pão através do nosso serviço, mas se a gente não fazer a parte nossa, a parte que Ele quer, não adianta, irmão. Não adianta você falar que está fazendo a obra se você não estiver fazendo corretamente. A obra não é você sair, como a gente está hoje aqui, fazendo a obra. Você tem que fazer, não é só num dia. Você tem que fazer todos os dias, né? De sentar perto de um amigo no serviço, falar de Jesus, falar pelo telefone, ó, Jesus te ama. Isso é maneira de você evangelizar.
maneira de você estar sincera na presença do Senhor Jesus. Amém? Amém. Parei no 10, né? Castigo, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Jogam fora pela multidão das suas transgressões, porque se rebelaram contra ti. Mas regozija todos os que te confia, né? Então confia no nosso Deus. Confia com sinceridade, irmão, porque falta pouco, né? Falta pouco, o irmão está preparando a vida dele. Muitas das vezes, mas está demorando. Não, ele está se preparando. Para nós se preparar, né, também é assim, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que pagar o nosso tributo, né? Nem que for o último, né? Ele evangelizou, ele foi um obreiro na casa do Senhor Jesus, mas ele está se preparando, né? Hoje que Jesus vinha aqui para ele, amém. Ele sempre está preparando. E nós? Amém. Se a gente não se endireitar nossas veredas, então, meus irmãos, não, é em vão, né? A gente, muitas das vezes, as pessoas brincam dentro da casa do Senhor e não é dessa forma, não. Né? Porque os tributadores falam assim, nossa, tem tantos irmãos enfermos, mas estão se preparando. Então, vamos se preparar também, irmão, porque Jesus também possa chegar por nós. Nós não sabemos da forma que vai vir essa enfermidade. Será que você está pronto para receber essa enfermidade? Será que você está se preparando, né? Então não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Deus quer. Por isso que Deus fala, não se apegue no teu pai, não se apegue na tua mãe, não se apegue principalmente nos teus filhos. Deus. Porque se vir essa enfermidade, você pode blasfemar contra Deus. Né? Isso é o perigo. Então, irmãos, se corrige, se conserta, eu falo para mim também, viu? Se conserta na presença do Senhor Jesus, pede a proteção, a divina proteção do Senhor Jesus, pede que o Senhor dá força para que você venha se preparar, né? Para que esse dia mal você esteja preparada. Porque em Mateus fala que quando Jesus vinha, quer achar um povo lavado, um povo remito, um povo forte, né? Então, se prepara, né? Se prepara, Ângela, porque Jesus pode vir em qualquer momento e você ficar. Se prepara, igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Aqui no 12. Porque tu é o Senhor, porque tu, ó Senhor, abençoará o justo, e com o escudo cercará o teu favor. Amém? O salmo maravilhoso, todo mundo conhece, mas cada dia o Senhor vem falando de uma forma para a gente ouvir a palavra do Senhor Jesus. O Salmos 4 é um salmo, né, para dormir, mas cada dia o Senhor fala de uma forma no Salmos 4, como se preparar para você dormir também, né? Não é de qualquer jeito, mas o Senhor está falando, não é dessa forma. Lê com voz alta que o Senhor fala realmente com outras palavras para você entender, né? Porque o Senhor Jesus, cada dia, Ele renova a nossa vida, renova a esperança, renova a palavra dele de uma forma para que você venha se consertar. Deus Amém? forte. Glória a Deus, amém? Nesse momento também, vou passando a oportunidade para que Deus venha trabalhar no coração de cada um, né? E a oportunidade é com a nossa irmã Maria. Vamos trabalhar, irmã Maria. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Aqui, né, irmão, já ouvimos aqui a palavra do Senhor que ele vem falando conosco no Salmo 5, né? É E verdade. o Senhor, Ele tem falado com cada um de nós nesta manhã. Ele fala primeiro conosco, né, irmã? Quando abrimos a Bíblia, nós vamos levar a palavra do Senhor, mas primeiro o Senhor fala conosco, depois com o povo de Deus, que está todos para ouvir a palavra, né? E aqui o Senhor também, Ele está falando aqui no Salmo 42, abra a Bíblia, irmãos, no Salmo 42 a 41, amém? Como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, poderoso é o Senhor. Onde? Amém. A chave está no 3, mas nós vamos ler do primeiro, né? Amém? Salmo, decreto 41, o texto falou, cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus.
Hoje não tem mais Davi aqui, né, irmãos? Somos nós. Verdade. Somos nós, somos Davi. Amém? Aqui o decreto 41, Salmo, decreto 41, primeiro. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Glória a Deus. Salmo, Aleluia. decreto 41, parágrafo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado